Olá, sejam bem-vindos a este vídeo que ainda não tem nome. Um feliz 2016 para todos vocês, com muita saúde, felicidade, paz e muitos cliques para todos nós. Como eu disse nos vídeos anteriores, este quadro vai ser uma mistura de um pouquinho do que eu penso, do que vocês querem saber, perguntas aleatórias, enfim, qualquer coisa que vocês queiram mandar, pode mandar que eu vou comentar, falando sério ou não. Eu estava preparando um outro vídeo para falar algumas coisas esse ano que me incomodaram ano passado e que eu queria aproveitar esse ano e dar uma puxadinha de orelha em algumas pessoas. Mas, abrindo um e-mail logo hoje, no primeiro dia útil do ano 2016, a gente recebeu um e-mail que talvez seja legal compartilhar um pouquinho o que as pessoas pensam e o que eu acho do que elas pensam. Entendeu? Compreendeu? Beleza? Então vamos lá. Quem mandou o e-mail foi Roberson Mendonça. Ele escreveu aqui: Olá, tem um texto que fiz e gostaria muito que analisassem. E quem sabe vocês talvez pudessem fazer um comentário sobre o assunto. O título do e-mail chama Crítica da Arte Fotográfica. Então eu vou ler para vocês e a hora que eu achar que eu tenho algum comentário interessante, alguma coisa para complementar ou discutir sobre o assunto, eu paro e comento, ok? Ao longo do tempo, tenho percebido que muito se fala em técnicas sobre fotografia. Um bom exemplo disso é, entre aspas, fotógrafo que é fotógrafo tem que fotografar no modo M, no manual, ou seja, somente em modo manual. Então me veio o seguinte pensamento: claro que o fotógrafo tem por obrigação dominar as técnicas de fotografia, como um motorista deve saber dirigir seu caminhão. Vamos voltar à fotografia. Mas nem saiu. O fotógrafo deve saber regular a sua câmera para cada situação que for a fotografar. Porém, como disse no início desse texto, muito se fala no modo manual. Mas na minha opinião, que vem estudado há tempo até escrever esse texto, é o seguinte: digamos que eu domine todo o modo manual, tanto falado, que eu saiba a velocidade que devo utilizar, qual a abertura de diafragma correto e qual sensibilidade do ISO devo usar, embora dominando tudo isso e muito mais, porque nós fotógrafos sabemos que não para por aí. Existem muitas outras coisas importantíssimas que precisamos saber. Realmente, nessa parte ele tem razão. Não é só a configuração técnica da câmera que a gente deve entender. A gente deve entender sobre várias coisas. Mas vamos continuar aqui que eu acho que meus comentários serão mais aproveitados nos próximos parágrafos. Vemos muitos professores ou blogueiros em diversos canais difundindo a seguinte filosofia: a câmera sem o fotógrafo não é nada. Voltando um pouquinho à história do caminhão. O caminhão sem o motorista não é nada? Enfim, isso é apenas um exemplo. A moto não seria nada sem o motoqueiro e por aí vai. Roberson. Eu tenho que concordar que o caminhão, ou a câmera fotográfica, ou a moto, ou qualquer que seja o objeto que a gente tem em mãos, sem o manuseio, sem a gente saber como usá-los, eles não são nada. São apenas objetos com valores, A câmera, por exemplo, se ela estiver na estante de uma BH, por exemplo, ela custa 6 mil, 7 mil reais, mas ela não funciona sozinha, então ela precisa do fotógrafo. Nesse caso, sim, a câmera sem o fotógrafo não é nada, ela não funciona sozinha. Aí, voltando à fotografia, a principal diferença entre nós fotógrafos e outras pessoas que não são fotógrafos é o olhar. É a maneira diferente de enxergar as coisas, as formas, os quadros, as retas, os ângulos, enfim, coisa que só quem tem a arte da fotografia consegue ver, de uma forma que ver a imagem posteriormente fica com certeza impressionado com o resultado. E tudo isso é fato. Bom, Roberto, eu discordo um pouquinho de você nesse caso. Para mim, o que diferencia um fotógrafo de uma pessoa normal é que o fotógrafo ganha dinheiro com a profissão, ganha dinheiro com a fotografia. Eu conheço muitas pessoas que não são fotógrafos profissionais, mas enxergam tão bem a luz, enxergam tão bem os ângulos, enxergam tão bem a paisagem, que acabam fotografando melhor que alguns fotógrafos que ganham dinheiro com isso. Então, na verdade, para mim, a diferença entre o fotógrafo profissional e o amador não é o olhar, é quem ganha dinheiro com isso. Eu conheço muita gente que tem um celular e que fotografa bem. Falando nisso, acho que eu tenho um livro aqui sobre
É um livro das 365 fotografias do Rio de Janeiro do ano de 2014. Eu tenho um amigo meu que é empresário, ele tem uma sorveteria aí no Rio de Janeiro e tem uma foto publicada lá. E são fotos de pessoas que não são profissionais, né? São pessoas comuns e que enxergaram muito bem a beleza do Rio de Janeiro da forma delas. Fazendo um adendo ao seu comentário, para mim, fotógrafo se diferencia das pessoas por ganhar dinheiro com a fotografia, ganhar dinheiro com o seu prazer, que é a fotografia, com o seu amor pelo trabalho, mas não é só o olhar. O olhar, várias pessoas têm, eu conheço muitos Instagramers. Muitas pessoas que têm um perfil no Instagram que fotografam super bem, mas não são fotógrafos profissionais. Continuando o seu texto. Porém, se estou num lugar, seja qual for a ocasião, e vejo o quadro perfeito que seria a minha foto, por instinto procuro minha câmera, mas ela simplesmente não está comigo. E aí? Nossa, não posso perder isso, jamais teria outra chance como essa, é o caos. Mas eu tenho meu telefone, meu smartphone. Todo esse texto se resume em dizer que faria minha fotografia, embora sem os controles manuais da minha câmera profissional. Meu smartphone não tem modo manual. Bom, se você tem um LG G4, agora você tem. Então não tem problema com isso. Alguns aplicativos dos smartphones já permitem você controlar o ISO, controlar a abertura. Isso é bem bacana. Então, não é um outro diferencial. A gente já entrevistou no programa Papo de Fotógrafo a galera da Mobigrafia, que são especialistas em fotografia com celular, com smartphone, usam só aplicativos no smartphone e fotografam muito. A gente pode falar que o equipamento não faz a diferença, mas o fotógrafo, a pessoa que está comandando ali o negocinho, faz sim. Mas isso no momento não importa. Na verdade, nem pensaria nesse detalhe, pois o mais importante é que eu tenho meu celular e minha visão fotográfica para fazer a foto imperdível. Isso é verdade, não pode perder. Não estou dizendo que não se deve estudar fotografia, pelo contrário, deve-se estudar e muito. Eu, por exemplo, sou funcionário público e fotógrafo desde que conheci a fotografia, estudo e fotografo em modo manual. Mas como dizia nosso grande fotógrafo e poeta Henri Cartier-Bresson, é preciso esquecer-se, esquecer da máquina, estar vivo e olhar. É o único meio de expressão do instante. E para mim, só o instante importa. E é por isto que eu adoro, não diria a fotografia, mas a reportagem fotográfica, ou seja, estar presente, participar, testemunhar com alegria da composição e evitar a anedota. Mas às vezes, principalmente quem está iniciando na fotografia, segue tão à risca as técnicas que aprende, que as imagens ficam com tanta técnica que perdem os sentimentos, perdem a alma. Se esquecem de ter um olhar diferenciado. O aluno deve aprender tudo o que puder com os grandes. Sim, deve. Mas nunca deve deixar de saber olhar, saber ver através de sua câmera o que ninguém vê, como ele enxerga. Não adiantaria nada saber todas as configurações se não souber olhar. Eu tenho uma teoria e eu queria até aproveitar que você fez ligação um pouquinho com automóveis, né, caminhão e etc. Quando a gente fala de conhecimento técnico, conhecer o modo manual, é você saber o que a câmera oferece. Eu tenho uma teoria de que a criatividade só vem quando você tem segurança com a técnica. Outro dia até usei um exemplo do Ayrton Senna. Ele era um grande piloto, mas para ele arriscar fazer as coisas que ele arriscava fazer, as ultrapassagens, até mesmo dirigir em sexta marcha, praticamente várias voltas só em sexta marcha, né, que ele acabou ganhando a corrida, mas acabou exausto. Ele precisava conhecer o carro que ele estava pilotando, ele precisava saber até onde ele podia chegar, o que ele podia oferecer. Então, quando a gente fala em aprender técnica manual, é você conhecer o equipamento. Eu não sei quem são as pessoas que convivem com você e você discute um pouquinho da sua fotografia, mas muitos dos meus amigos hoje, fotógrafos de casamento, já entenderam que o modo manual é uma maneira de conhecer o equipamento e utilizam muitos recursos que a câmera automaticamente faz, porque já que ela tem essa tecnologia, a gente tem que aproveitar. Tem fotógrafos que usam muito o modo TV, né? Que é aquele modo que ele dá prioridade para abertura, o modo AV que ele dá prioridade para velocidade, ou vice-versa, alguma coisa do tipo assim. Ele já define e a câmera calcula para ele automático. Às vezes, utiliza até o ISO automático, ou seja, eles já sabem a velocidade que eles querem usar, já sabem a abertura que eles vão fazer aquele trabalho, e aí a câmera calcula o ISO automático, para eles não precisarem pensar nisso. Então, conhecendo o equipamento, você sabe como utilizar os recursos automáticos da câmera.
assim como Ayrton Senna sabia que o carro dele poderia fazer e acabou utilizando só a sexta marcha para terminar a corrida. Um parâmetro legal, a discussão do modo manual é simplesmente porque, se conhecendo a técnica, você consegue aprimorar sua criatividade, desenvolver mais a sua fotografia, e é válido que você aprenda o modo manual. Eu não sei qual é o discurso que as pessoas têm utilizado, mas eu espero que o meu discurso, esse discurso, seja aproveitado por algumas pessoas. Eu esse ano me propus a fazer isso, né? Treinar um pouquinho tecnicamente, porque em algumas situações eu queria fazer uma foto e eu não sabia como executá-la perfeitamente para poder chegar no resultado que eu queria. Talvez, conhecendo um pouco mais do equipamento, eu já tivesse realizado essas fotos. E aí, terminando o seu e-mail, pense nisso, que essa crítica vai trazer muitas divergências, mas como eu disse anteriormente, esta é a minha opinião pessoal. Repito, não é nada contra estudar fotografia, tanto que sempre estou estudando, é uma crítica referente a um assunto específico. Deixo aqui meus agradecimentos antecipados a todos que tiveram a paciência de ler esta crítica construtiva e que tenham entendido o significado da mesma. Teria muitos exemplos referentes ao assunto e deixo um link abaixo que eu vou colocar lá no post. Um projeto no qual foram dadas câmeras fotográficas a mendigos para eles fotografarem. Vejam os resultados, acompanhem aí. Então é isso, galera. O pessoal mandou um e-mail, eu comentei aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que compartilhem um pouco dessa ideia com a gente, desse novo quadro, dessa nova brincadeira que a gente está fazendo aqui no programa. Então escreve sua mensagem, sua pergunta, um texto, um assunto para a gente discutir aqui. Se gostou desse vídeo, dá um joinha aí embaixo, se inscreva no canal e acompanhe todas as novidades deste quadro e também do Papo de Fotógrafo. Um abraço! E que sensibilidade! Mas isso no momento não... Mas isso no...